foi a morte da minha filha, que mais marcou. Ela nasceu de pequenininha, tão indefesa, morreu cedo, morreu com 7 meses. E a morte da minha mãe, eu era criança ainda, tinha 5 anos. É o que mais me marcou. Tristeza, porque eu cresci sem mãe. E perder minha filha cedo. A filhinha, a única filhinha que eu tinha. Eu só tenho um menininho agora. Mudou. Mudou algumas crenças que eu tinha, eu deixei de ter. Passei a ser uma pessoa mais amarga, intolerante. Mudou muito. 100%. Meu dia a dia é muito cansativo. Trabalho demais, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido. Não é fácil não. Muito cansativo. Acordo cedo, durmo tarde. Aí eu tenho trabalho, tenho minha casa. Não dá tempo. A correria danada. Mas vale a pena viver para você? Sim. Vale muito. Vale muito a pena. Mas pelo quê? Pela minha família. Meu marido, meu filho, meus amigos. Isso vale muito. Mata barata, mata formiga, é o xixinei. Eu disse que mata barata, mata formiga, é o xixinei. Mata barata, mata formiga, é o xixinei. Bem, então eu vou contar, né, sobre a minha experiência pessoal através do Grupo MADA. Quando eu cheguei no grupo, eu já conhecia a programação, porque eu já tinha lido o livro, eu conheci o livro, eu tomei conhecimento do livro em 99, e aí, lendo o livro, eu que já vinha de um processo de uma separação, um casamento com algumas dificuldades, eu me identifiquei com as histórias que a Robin, a autora, contava nesse livro, né? E uma delas era de uma menina que ela, no relato dela, ela estava envolvida com um homem casado, e era uma moça que chegou ao suicídio por causa de tanta infelicidade nesse relacionamento com esse homem que prometia para ela e que nunca cumpria. Inclusive, ela chegou a vê-lo acompanhado da esposa. Muito bem, eu me identifiquei porque na época também eu estava me envolvendo com uma pessoa que era alcoólica, então completamente indisponível, né? Porque um alcoólico ele não tem condição primária de relacionar bem, porque ele não relaciona bem nem com ele mesmo, né? Então, através dessa identificação, principalmente com essa história, embora graças a Deus eu nunca pensei em suicídio, eu vi que eu precisava de uma ajuda. Como aqui em Belo Horizonte ainda não tinha um grupo, eu fui procurar outro programa de 12 passos que pudesse, então, eu começar com a minha recuperação. Eu sou de familiares alcoólicos, né? Existem pessoas alcoólicas na minha família, mas eu pensava que eu não podia frequentar o Alanon na época, porque o meu familiar mais próximo já tinha falecido. Então eu fui por uma irmandade que se chama Neuróticos Anônimos. Fiquei nessa irmandade, uns 2 anos depois, aí eu fiquei sabendo que eu podia frequentar o Alanon, porque ter convivido com um alcoólico e, portanto, numa família disfuncional, porque todo dependente
causa outros codependentes na família, né? Então eu vi que eu podia frequentar o Al-Anon para minha recuperação, mesmo não convivendo mais com o alcoolismo ativo, porque infelizmente o meu alcoólico já tinha falecido. Aí, dentro do Al-Anon, eu conheci profundamente o que é o programa de 12 passos, que a literatura lá é excelente. Continuei dentro dos Neuróticos Anônimos também progredindo na minha recuperação. E em 2003, fundou o grupo aqui em Belo Horizonte, Mulheres que Amam Demais. Aí sim começou verdadeiramente a minha recuperação dentro da sala do MADA, porque eu podia falar das minhas questões, porque é muito importante a gente poder relatar, fazer os depoimentos, desabafar, né, sobre as nossas questões. Aí então, aí deslanchou a minha recuperação, porque eu estava entre iguais, falando uma mesma linguagem e começando então, dentro da própria programação do MADA, a minha recuperação. Então, de lá para cá, tem 6 anos, eu progredi muito dentro das minhas características, né? Eu tenho uma autoestima muito pequena. O meu senso de merecimento é muito baixo, eu me contentava com pouquíssimas coisas, porque eu não merecia nada, né? E agora então está havendo esse resgate, né, da minha autoestima, do meu senso de merecimento, de ter escolhas saudáveis, de saber ler os sinais que as pessoas emitem, né? De saber identificar a linguagem da pessoa, se é coerente com o comportamento dela, porque muitas vezes as pessoas são muito incoerentes, né? Então, melhorou muito a minha relação familiar, né? Comigo mesmo, em primeiro lugar, lógico, né? Houve também para mim um desenvolvimento da minha espiritualidade ou religiosidade, como as pessoas mais definem, mas dentro dos programas de 12 passos não se fala em religião propriamente dito, mas de um contato com um poder superior. Esse também para mim houve bastante progresso. E eu venho acompanhando também a história de outras companheiras, então aquelas que perseveram, que continuam dentro da sala, elas realmente se recuperam. Por ele ser um núcleo familiar onde houve ou vícios, ou doenças severas, ou morte também, então a criança ela não foi devidamente assistida e por isso ela cresce como se fosse uma desnutrida emocional, né? Imaturamente formada, imaturamente. Então ela repete esse padrão. E é lógico que a cada fracasso sedimenta as características compulsivas da pessoa, né? Então, não é porque porque, por exemplo, muita gente fala assim, eu casei com um alcoólico e aí eu adoeci. Não é. Ela já era doente e aí casou com um alcoólico. A doença é a codependência, né? Então, assim, a gente não casa com um alcoólico à toa, não. É porque a gente é codependente. A gente veio de uma família disfuncional. O alcoólico, o dependente químico, o comedor compulsivo, o gastador compulsivo, ou que não tem capacidade de trabalhar, o malandro, o que for. Alguma pessoa que tem um problema sério, essa pessoa é um dependente. E nós, mulheres que amamos demais, inconscientemente atraímos problemas para a nossa vida, porque nós já tivemos problemas na nossa